Olá, graça e paz. Nós somos o canal Eu Quero Ler a Bíblia Hoje. Eu sou o pastor Elinaldo e nós vamos dar continuidade à leitura. Amém? Nós vamos ler hoje o livro de Êxodo, o capítulo 1, que é uma continuação da história do livro de Gênesis. Então, prepare-se aí para mais esse novo livro que vamos iniciar e que você possa estar aqui todos os dias. A partir das 5h30 tem um vídeo novo com um capítulo novo para que você se familiarize com a palavra de Deus. Então, vamos para a leitura. Êxodo capítulo 1 na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Então se prepare e vamos juntos para essa leitura. Vamos começar de novo com uma oração para que o Senhor nos ensine, para que o Espírito Santo nos direcione nessa leitura. Bem, então vamos lá. Senhor, hoje aqui eu te agradeço e peço a tua presença, peço, Senhor, o teu amor, peço ao Pai a tua graça. Hoje aqui, Senhor, nesse primeiro capítulo do livro de Êxodo, Pai, eu peço que o Senhor nos mostre se realmente estamos vivendo uma multiplicação, se realmente, Senhor, estamos multiplicando tudo aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos ou não. Então, Pai, nos ensine a ter temor, nos ensine, Pai, a te amar em primeiro lugar. E hoje, através desse capítulo, nos mostre isso, Pai. Nos mostre, Senhor, pois nós queremos te seguir. Então, Pai, toca no coração de cada um que está vendo. Toca, Senhor, no coração de cada um que está aqui, Senhor, tentando se familiarizar com a tua palavra, tentando aprender mais, tentando conhecer mais o que realmente o Senhor deixou nas Escrituras, Pai. Então, em nome de Jesus, toque em cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, vamos para a leitura. Pegue a sua Bíblia aí, eu já estou com a minha aqui. E vamos para a leitura. Êxodo, capítulo 1, na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Diz assim: Estes são os nomes dos filhos de Israel, que se mudaram para o Egito com Jacó, cada um com sua família: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. Versículo 5. Ao todo desceram ao Egito 70 descendentes de Jacó, incluindo José, que já estava lá. Com o tempo, José e seus irmãos morreram, e toda aquela geração chegou ao fim. Mas seus descendentes, os israelitas, tiveram muitos filhos e netos. Multiplicaram-se tanto que se fortaleceram e encheram a terra. Por fim, subiu ao poder no Egito um novo rei, que não sabia coisa alguma sobre José. O rei disse a seu povo: Vejam, agora o povo de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Versículo 10. Precisamos tramar um plano para evitar que se tornem ainda mais numerosos. Se não o fizermos e houver guerra, eles se unirão a nossos inimigos, lutarão contra nós e depois fugirão desta terra. Assim, os egípcios nomearam capatazes para dirigir o trabalho do povo. Sob opressão, os israelitas construíram Pitom e Ramessés. São os israelitas construíram Pitom e Ramessés, duas cidades que serviam de centros de armazenamento para o faraó.
Porém, quanto mais eram oprimidos, mais os israelitas se multiplicavam e se espalhavam, e mais preocupados os egípcios ficavam. Por isso, os egípcios os forçavam com crueldade a trabalhar pesado. Tornaram a vida deles amarga, obrigando-os a preparar argamassa, produzir tijolos e fazer todo o trabalho nos campos. Eram cruéis em todas as suas exigências. Versículo 15. O faraó, rei do Egito, deu a seguinte ordem às parteiras hebreias, Sifrá e Puá: quando ajudarem as hebreias a dar à luz, prestem atenção durante o parto. Se for menino, matem o bebê. Se for menina, deixe que viva. Mas as parteiras temiam a Deus e se recusaram a obedecer à ordem do rei. Assim, deixaram os meninos viver. Então o rei do Egito mandou chamar as parteiras e lhes perguntou: por que fizeram isso? Por que deixaram os meninos viver? As mulheres hebreias não são como as egípcias, responderam as parteiras ao faraó. São mais vigorosas e dão à luz com tanta rapidez que não conseguimos chegar a tempo. Versículo 20. Deus foi bondoso com as parteiras, e os israelitas continuaram a multiplicar-se e tornaram-se cada vez mais fortes. E porque as parteiras temeram a Deus, ele deu a cada uma delas a sua própria família. Então o faraó deu a seguinte ordem a todo o seu povo: lancem no rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas deixem as meninas viver. Amém? Então aqui foi o primeiro capítulo do livro de Gênesis, e agora eu quero que você coloque aqui nos comentários o que você pôde entender da continuidade dessa história. Tá bom? Aqui José ainda estava vivo, só que ele morre, e aí a história vai dar agora um outro rumo. Então eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você pôde entender desse primeiro capítulo aqui do livro de Êxodo. Sabe? O que te fortaleceu, o que fez você pensar em como você tem vivido, no que você tem feito da sua vida. Então deixe aqui nos comentários, e se você não conseguiu entender nada, eu vou deixar alguns pontos aqui para que você pense e depois você possa enxergar esses pontos aqui no texto. E caso você não enxergue, deixe também o seu feedback. Se não fizer sentido para você, coloque aqui. Fala: pastor, não consegui entender. Não consigo enxergar esses pontos no texto. Tá bom? Mas não deixe de comentar. Vamos lá, o primeiro passo que eu marquei aqui é: sempre seremos esquecidos por humanos. O que lembram são os nossos feitos, mas Deus nunca se esquece de ninguém. Nós vemos aqui que quando chegou um determinado tempo, o faraó não conhecia mais José. Não sabia nem quem José tinha sido. Sabe, José, ele havia sido um dos protagonistas ali do Egito. Acima de José só tinha o faraó. Foi José que planejou tudo para que eles não passassem os 7 anos de pobreza, para que eles não passassem os 7 anos de seca na pobreza. Mas sim, eles aproveitaram 7 anos de fartura e eles dominaram o mundo durante os 7 anos da seca. Só que agora chegou um outro faraó, que ele não lembrava nem os feitos que haviam sido feitos por José, sabe? E na vida também nós somos assim, sabe? Talvez o nosso filho se lembre de nós quando a gente morrer, talvez o neto, mas também um dia seremos esquecidos. É claro que se a gente tiver alguma obra, se a gente tiver alguma biografia, algum legado, muitas gerações
irão ver, mas vai chegar um dia que também seremos esquecidos. Sabe? Talvez a gente lembre de uma geração até 300, 400 anos atrás, mas chega um tempo que também nós somos esquecidos. Tá bom? Então, Deus é o único que nunca se esquece de um filho. Sabe? Então, se você está se sentindo esquecido, abandonado, lembre-se que Deus ele nunca esquece os seus feitos. Deus ele nunca esquece quem você é. Tá bom? Ele é o único. E o outro ponto que eu marquei aqui é que para diminuir a multiplicação, o que os egípcios fizeram aqui com os israelitas? Aumentaram o trabalho, sabe? Então, a gente pensa que às vezes a gente vai multiplicar aumentando o trabalho, mas não. A gente vê aqui que aqui acontece o contrário, sabe? Eles tentaram diminuir a multiplicação dos israelitas aumentando o trabalho. Por quê? Porque o trabalho ele nos ocupa. O trabalho ele nos cansa. O trabalho ele rouba as nossas energias. É claro que a gente precisa trabalhar, porque senão como iremos comer, como iremos viver nesse mundo? Mas se você está com excesso de trabalho, sabe? É porque você está se gastando demais e você não está tendo tempo para Deus. Porque é Deus que promove a multiplicação. É Deus que promove a multiplicação nas nossas vidas, sabe? Então nós temos que trabalhar sim, nós precisamos arcar com as nossas responsabilidades sim, mas nós precisamos também ter tempo para Deus, porque a multiplicação vem dele e não do excesso de trabalho. O último ponto que eu marquei aqui é que as parteiras temeram ao Senhor e não as ordens do faraó, sabe? As ordens de Deus estavam em primeiro lugar para ela, sabe? Então aqui a gente vê que houve uma ordem ali que todos os meninos que nascessem, todos os filhos dos israelitas que nascessem do sexo masculino, menino, era para que as parteiras matassem, mas elas não obedeceram, porque elas temiam ao Senhor. Sabe? E é isso que falta em nosso meio. Temor ao Senhor. Sabe? A gente age sem temer a Deus. A gente age sem pensar no que Deus acha do que estamos fazendo. E esse é um grande problema na humanidade. É um grande problema na sociedade mundial. Então, que nasçam mais pessoas que temam a Deus como essas parteiras temeram. Porque elas temeram a Deus e Deus viu o seu temor. E por Deus ver que elas temiam a Ele, Deus as abençoou. Então todas as vezes que nós tememos a Deus, todas as vezes que nós o obedecemos, Ele nos abençoa. Ele nos direciona. Ele nos protege. Então comece a temer ao Senhor. Comece a obedecer tudo aquilo que o Senhor tem feito, tudo aquilo que o Senhor tem ordenado, através da Escritura, através de tudo, porque o Senhor, Ele é quem rege o mundo. Amém? Então foram esses pontos aqui que eu marquei e agora eu quero que você coloque aqui nos comentários o seu feedback, se fez sentido ou não para você. Se fez sentido para você ou não esses pontos aqui que eu deixei. Tá bom? Mas deixe o seu comentário, é muito importante os seus comentários e gratificante quando você escreve aqui. Tá bom? E se você chegou até o final desse vídeo e ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum dos nossos vídeos, para que você leia o livro do Êxodo inteiro conosco e, por último, compartilhe com alguém. Compartilhe com alguém para que uma outra pessoa também tenha a oportunidade de se familiarizar com a palavra de Deus. Aquela pessoa que veio na sua mente aí, que você acha que precisa ler a Bíblia, que precisa se familiarizar com a palavra de Deus, mande para ela, tá bom? E por último, não esquece de dar o seu like, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e envie para mais pessoas. Então, fica com Deus, que o Senhor te abençoe e não se esqueça, eu quero ler a Bíblia hoje, não é amanhã, é hoje. Fica com Deus e até a próxima.